A paz do Senhor Jesus seja com todos, como vocês estão, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Início de ano, né? Feliz ano novo para todos, que Jesus venha abençoar esse ano, que seja um ano repleto de bênção, que o que vocês não conseguiram lá atrás, vocês venham conseguir nesse ano. Então, bora para mais um vídeo e vamos começar causando? Vamos falar hoje sobre submissão das mulheres. Que ninguém quer mais ouvir isso, né? Mulher submissa? Ah, aonde tem isso? Deixa eu caçar com a lanterninha. Gente, é um assunto muito sério. Eu já ouvi até servas de Deus dizer que a mulher que ela é submissa, ela é mais feliz. E realmente, sabe por quê? Porque a mulher que ela é submissa, ela se enquadra na palavra. Então ela tem uma benção da parte de Deus, porque ela está sendo agradável aos olhos de Deus. Porque quem falou que a mulher tem que ser submissa não foi o homem, foi o próprio Criador. Então, se quiser discutirem, feministas, vai orar e reclamar com o pai, porque foi ele que definiu isso, e não eu ou qualquer servo de Deus. E quando a gente fala de submissão, sem filtro, não tem nada de balela, sem cortar nada, submissão é submeter. É você estar sujeita. Não tô dizendo que você tem que ser capacho e tal, porque as pessoas acham que, tipo assim, eles maximizam demais que eu tenho que ser, como diz, escrava daquele homem. Não tô falando isso. Tem uma sentença também pro homem, se você parar pra prestar atenção na palavra. Porque na mesma palavra que fala que a mulher é submissa, também lançou uma sentença que fala, que ela está aqui em Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como o Senhor. Como ao Senhor, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo cabeça da igreja. De sorte que também, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, para o homem também tem uma sentença. A mulher tem que ser submissa ao esposo. Mas o homem tem a obrigação de amar a esposa como Cristo amou a igreja. E vós, maridos, lembre-se disso, porque tem um monte de homem aí que acaba que está estragando. O quê? Eles são uns idiotas, faz tudo errado e depois acaba que a culpa cai em todo mundo. Porque aí depois vem as feministas dizendo que todo homem é igual. Ou os idiotas também que diz que toda mulher é igual. Não são todo mundo igual. Olha aqui, ó, os dedos da mão, não são todo igual. São tudo dedo e da mesma mão, mas não são igual. Ou seja, homens são tudo homem, mas não é tudo igual. Cada um tem uma índole, cada um tem um caráter. Agora, venhamos e convenhamos que eu, como homem, hoje atualmente solteiro, eu tenho que prestar atenção em quem que eu quero ter do meu lado. Porque muitas das vezes a gente não observa. Um conselho que eu sempre digo e observei e ouço desde criança é que a gente deve observar como que a dona trata os pais. E isso serve para os meninos também. Observa como que ele trata a mãe. Ele trata a mãe dele bem, ele respeita a mãe dele, porque da forma que ele vai tratar a mãe dele, ele vai te tratar. Agora, um caso que eu sempre tenho visto, tipo assim, ó, eu sei que cada um tem um gênero. Por exemplo, eu mesmo não nasci numa família que, tipo assim, que aprendi a chamar minha mãe de mamãe. Eu acho muito bonito, eu acho lindo. E tipo assim, um dia, se Deus preparar que eu tiver filhos, eu quero ensinar, sabe? O meu filho chamar papai, falar mamãe e tudo mais, que eu acho isso topzera mesmo, muito respeito. Só que nem todo mundo foi criado dessa forma. E o homem, por natural, ele tem às vezes o hábito de ser mais grosseiro, porque menino quer muito dodóizinho, cuidado, que às vezes ele quer ser menina, então é muito complexo esse assunto, mas não quer dizer também que você ser rude totalmente, grosseiro ali, que você é másculo, super hétero, também não, tem que ter um equilíbrio ali, tem que ter sabedoria, né, em tudo, né, mas agora o que eu vejo? Meninas, vocês devem observar muito quem que você escolhe para estar do seu lado, porque, goste ou não, como eu disse no início, quem disse que você deve ser submissa não foi um homem, foi Deus. E para que você venha ser submissa sem medo e tudo mais, você ter uma vida bacana, você tem que ter um homem também que é um cara servo de Deus. Um homem que esteja disposto a te amar como Cristo amou a igreja, que aí você não vai ter atrito. Porque automaticamente, por que a maioria das mulheres tem medo de ser submissa? Porque elas acham que ela vai ser escrava. Que ela não vai ter desejo, que ela não vai ter opinião, não vai ter nada. Pelo contrário, um homem de Deus, um homem, como diz o outro, que se dedica ao Senhor,
que ele tem temor, porque o que eu sempre digo, não escolha o mais crente, o que se diz ser santo, o que se diz... Escolha alguém que tenha temor à palavra de Deus. Porque o homem que ele teme a Deus, ele vai te honrar. A mulher que teme a Deus, ela vai te honrar. Por quê? Porque o temor, o princípio, o temor a Deus, como diz o outro, ele vem aderido com muitas coisas, ele vem com sabedoria, ele vem com entendimento, e a pessoa que teme a Deus, ela vai se submeter ao Senhor, e ser também submissa ao Senhor, e vai se enquadrar na palavra, e você vai ter uma bênção ao seu lado. Só que o que acontece hoje? Na maior parte das vezes, nós olhamos só para a aparência, sem hipocrisia, sem filtro. Às vezes a irmãzinha vê um jovem lá que às vezes é desprovido de aparência, que é mais pobrezinho, ela não quer. Ela quer o bonitão, ela quer o que anda de carrão, ela quer o que é o filho do pastor, o que se diz ser ungido, que se diz ser profeta, mas que de Deus não tem nada. O irmãozinho também vê uma irmãzinha mais simples, que é uma cara serva de Deus, ele não quer. Ele quer a gostosona, ele quer a que se veste sensual, ele quer a que se diz que é crente, que tá na modinha e tal. Então, ou seja, muitas das vezes nós sofremos por falta de maturidade espiritual, porque a gente está cansado de ouvir isso dos antigos. Beleza não se põe à mesa. E isso serve para mim também. Estou falando para vocês, mas isso também serve para mim, que eu tenho me policiado bastante. A gente tem que deixar de ser criança e ser mais crente, ser mais temente ao Senhor e preocupar mais com a vontade do Senhor do que com a nossa própria. Por quê? Porque o nosso desejo, o nosso coração, ele é enganoso. Agora o Senhor não. O Senhor, ele vê até aquilo que ainda não se manifestou. E quando nós se importa com a vontade dele, com o que ele tem para nós, a gente recebe o melhor dessa terra. Só que na maior parte, nós estamos mais preocupados em agradar o nosso coração e os nossos desejos do que fazer o que é certo, o que é correto na presença de Deus. Então, irmãs, não tema. Tipo assim, essa parte você fala assim, nossa, mas é tão pesado, eu tenho que ter submissa. Não. Você pode ver que o homem, desde o princípio, ele sempre foi mais apto para tomar decisão e tudo mais. Só que eu tô falando de homem de verdade. Eu sei que você vai falar assim, não, mas aonde está esse homem que eu procuro e não acho? Eu sei que é intenso, assim que também como para os homens solteiros é muito difícil achar uma mulher que é uma cara serva de Deus. Só que assim como Elias no passado, ele falou assim, ó, Senhor, mataram todos os seus profetas e eu fiquei sozinho. O Senhor falou assim, não, Elias, ainda tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Ou seja, ele achava que era ele sozinho, mas ainda tinha 7.000. Às vezes você tá achando que você tá sozinho ou que você tá sozinho. Tá não, tem bastante gente ainda. Eu sei que às vezes se a gente passar uma peneira vai ser pouco, você vai passar no filtro. Só que ainda tem. Nós não estamos sozinhos. Ainda tem pessoas que estão se dedicando, que estão se esforçando. Eu mesmo, tipo assim, eu conheço bastante pessoas que se dedicaram, que foram fiéis ao Senhor, honraram elas, e ainda tem outros que estão se dedicando. Só que eu sei que essa parte do sentimento é bem complexa, porque, por exemplo mesmo, às vezes o que me agrada não te agrada. Às vezes eu posso olhar para uma moça e achar ela perfeita, maravilhosa, linda. Só que às vezes você vai olhar e vai falar assim, não tô vendo isso. Porque eu lembro uma vez mesmo que eu gostava de uma moça e os meus amigos olhavam para ela e falavam, cara, eu não vejo isso que você vê nela. Mas para mim ela era a última Coca-Cola do deserto. Então entende? Porque a beleza está nos olhos de quem vê. E a gente tem que orar a Deus para o Senhor colocar no nosso coração o sentimento pela pessoa certa. Porque o Senhor tem poder para isso. O Senhor tem poder de colocar colírios nos nossos olhos para nós enxergar aquilo que precisamos de enxergar e ver muito mais além da aparência. Porque você pode ver, eu não sei se já aconteceu com vocês, tem pessoa que a princípio, quando você olha para ela, você fala assim, nossa, fulano é tão desprovido de aparência, de beleza. Só que depois que você vai convivendo, a pessoa tem uma essência tão grande, ela é tão genial, ela é tão inteligente, ela é tão esforçada, ela é tão maravilhosa, que a aparência dela deixa de ser importante e se torna algo irrelevante. Você quer estar com aquela pessoa e você se sente tão bem que chega ao ponto que você começa a ver beleza nela. Porque ela tem algo interior ali que é surreal. Eu lembro mesmo, teve um tempo que eu gostei de uma moça que... Olha, eu já gostei de tanta gente, meu Deus, só Jesus na minha vida. Enfim,
que, claro, ela é um pedaço que só Jesus na causa, muito linda e tudo mais, né? Só que o que mais me interessava nela não era o externo, é um combo, claro, quando a pessoa tem um interno e externo já é top. Só que ela tem um interno tão maravilhoso que, tipo assim, eu me sentia tão bem, porque, gosta ou não, o externo vai passar com o tempo. Isso aí é inegável, ou seja, é algo que, como diz, vai acontecer nós gostando ou não, a aparência ela vai embora. Só que o interno, aquele sorriso, aquela risada, sabe? Aquela maneira de se tratar, aquele brilho no olho, esses aí não. Esses aí permanecem. Só que vai depender de nós também, porque tem um monte de gente também que eles são hipócritas. Eles buscam de Deus, Deus confirma o relacionamento deles e depois eles querem, tipo assim, deixar de qualquer forma o relacionamento e não quer cuidar. Gente, eu sempre digo que, por exemplo, se eu quero ter um corpo saudável, eu tenho que fazer exercício com frequência. Ou seja, tem um preço a ser pago por aquele corpo saudável. Aí vai ter gente que fala assim, ah, mas não tem como, porque nossa alimentação é isso, que isso, e bibi, babá. Só que não, tem como sim, porque tem um monte de gente aí que tá com um corpo fisiculturista, tanto homem quanto mulher. Por quê? Porque eles cuidam, ele paga o preço, ele não come de qualquer forma, ele tem uma dieta correta ali, ele faz exercício, ele às vezes vai no médico, toma uma vitamina para complementar ali, um suplemento, isso, aquilo, outro, e ele consegue o resultado desejado. Outra pessoa, eu quero ser muito inteligente, ele busca conhecimento, ele estuda, ele paga o preço, ele vai para a faculdade, ele perde noite de sono, ele acorda mais cedo e se torna uma pessoa top. Tem um outro que quer investir, ser mais bem sucedido nos investimentos. Ele paga um preço, ele estuda. Outro quer ser mais crente, ele jejum, ele lê a Bíblia mais, ele paga o preço. Então, ou seja, tudo que você quer ter sucesso tem um preço. E é difícil, vai te tirar da zona de conforto, vai te tirar você ali da onde você queria estar. Só que ao mesmo tempo que você sai da zona de conforto, você começa a voltar para a zona de conforto. Aí você fala assim, que loucura é essa? Sim, porque quando você sai da zona de conforto, você recebe resultados que te traz conforto. Então automaticamente você volta para um outro conforto diferente de outro nível. É igual a pessoa que se dedica. A pessoa que se dedica a qualquer área da vida dela, automaticamente ela vai ter que renunciar a uma parte, mas ela vai ter benefícios em outra parte. Então escolha seu difícil, qual preço você quer pagar. E na vida é assim, se você quer ser agradável aos olhos de Deus, você vai ter que renunciar a um monte de coisa, mas automaticamente você vai ter um Deus que é todo poderoso, que na hora da sua angústia, na hora da sua dificuldade, ele vai ser o socorro bem presente. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena a gente continuar na presença de Deus, e vale a pena você, mulher, ser submissa ao Senhor, e vale a pena você, homem, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Por quê? Porque você enquadra na palavra de Deus, e se porventura, porque acontece, nós somos seres humanos, sujeitos a falha e fraqueza, porque não será o primeiro e nem o último, que às vezes vai passar por um momento de dificuldade, mesmo sendo fiel, porque o Senhor falou que vós serão perseguidos por meu nome, caluniado, injuriado, injustiçado por amor de mim. Ou seja, aquele que não for passar por isso, não tem parte com o Senhor, porque o Senhor falou que ia passar. E ele é o alfa ou o ômega, o princípio e o fim, aquele que sabe de todas as coisas. E se ele disse, automaticamente isso é uma profecia. Então, pode acontecer sim, de você, mulher, ser submissa a um esposo e ele vacilar. Aí você fala assim, nossa, Guilherme, mas ele era um caro servo de Deus e depois aconteceu isso e isso. Sim, ele também é ser humano. Assim como você também pode errar também. Porque é natural. Porque muitas das vezes, como eu sempre digo, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas você está sendo radical. Não. A palavra de Deus fala assim, ó, vigiai e orai. Ou seja, primeiro você vigia, depois você ora. Tem certas coisas que é nós que abre a brecha. Tem coisas que é nós que está dando ocasião, como você está dando sorte ao azar. Mas fala, se eu for policiar em tudo, eu não vou nem viver. Não, não é como eu quero dizer que você vai policiar em tudo. Você vai ser extremista e tentar evitar tudo. Só que tem certas coisas que não convém para um casal. Porque tem um monte de casal aí que casou e quer viver vida de solteiro. Ou, pelo amor de Deus, né? Vai dar merda. Não é o primeiro que fez isso e deu errado. E gosta ou não, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então a gente tem que se policiar e para que a gente venha ter mais benefício, porque o princípio da sabedoria é temor, é prudência. E gosta ou não, a gente precisa desses princípios, porque princípios, ele nos impede de passar, como dizer, o princípio é como se fosse uma tolerância, ou seja,
Não, eu tenho que ter esse certo princípio aqui, porque ele vai me evitar de certas outras coisas. Então a gente tem que observar bastante a nossa vida, como a gente está convivendo, o que a gente está escolhendo, porque tem um monte de gente que eles merecem sim a vida que eles estão vivendo, sabe por quê? Porque eles teve a oportunidade de buscar a palavra de Deus, de escolher diferente, e eu não acredito que você entrou enganado. Porque, gosta ou não, quando a gente vai ver as escolhas das pessoas e perguntar para ela como que foi no início, ela vai falar a mesma coisa. Nossa, realmente, o Senhor me avisou, mas eu entrei assim mesmo, porque eu achei que ele ia mudar, eu achei que ela ia mudar e tudo mais. Então a gente tem que ter muita sabedoria, principalmente nessa parte do cônjuge, ao escolher. Tem muita gente que me pergunta, por que você está solteiro há tanto tempo? Porque eu prefiro estar solteiro, como dizer, na presença de Deus, servindo ao Senhor, porque apesar que, na minha opinião, e não só na minha, mas de um monte de servos de Deus que eu conheço, casamento é carnal. Não vem com essa história que o casamento é espiritual, não. O casamento ele se torna um ato espiritual quando ele é consagrado ao Senhor, quando é algo que você busca do Senhor ali. Sim, aí ele vem do Senhor, porque a palavra de Deus fala uma parte lá mesmo que, em provérbio, que casa, carro, riqueza, herança, vem do homem, dos pais. A mulher virtuosa vem de Deus. E quando fala da mulher virtuosa, também um homem virtuoso. Que também, por mais que seja virtuosa, vai ser uma pessoa que é imperfeita. Ela não é perfeita, porque tem gente que acha que tem uma ilusão que, porque Deus preparou, vai ser tudo um mar de rosa. Não. É um ser humano igual a você, que tem fraqueza e limitação igual a você. Então a gente tem que entender que as coisas não é um mar de rosa e que tem muitas coisas que nós vamos ter que alinhar ainda. Porque são duas criações diferentes, duas pessoas criadas em lares diferentes. E só o temor a Deus mesmo para ajudar, porque tem certas coisas que a gente vai ter que renunciar. Porque tem um monte de gente aí que quer viver a vida de dois como se fosse só um. E não dá, gente. Principalmente nós homens. Às vezes nós temos um ego, aproveita essa parte que a mulher tem que ser submissa e acha que pode pisar e que vai ser tudo do jeito dele. Não, você esqueceu da parte que eu acabei de falar aqui, ó. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Então, ou seja, nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que já está ficando muito longo, que muitos não vão querer nem assistir. Mas Deus os abençoe. E lembre, mulher, você tem, como se diz, o direito, sim, de escolha, de ter uma opinião. E se você escolher certo, escolher um homem temente a Deus, ele vai se importar com a sua opinião, sim. Ele vai tomar a decisão final, porque isso cabe a ele. E a responsabilidade final é a ele também. Só que um homem que é temente a Deus e que te ama de verdade, ele vai lembrar que a sua opinião também é válida e ele vai se importar com o que você pensa. Lembre-se disso. Saiba escolher para depois você não vir chorar e reclamar e dizer que você está sofrendo. Porque tem um monte de gente sofrendo porque não escolheu direito. E gosta ou não, quando a gente clama ao Senhor, um ponto de vista que eu sempre tenho no meu coração, e não só eu, bastante servo de Deus pensa da mesma forma. Quando você pergunta para Deus qual é a opinião dele a respeito de certo assunto, se porventura no futuro aquilo vir dar errado, você tem crédito para falar com Deus novamente, falar assim, Senhor, eu fiz tudo conforme a tua vontade e saiu do controle. O tiro saiu pela culatra. E agora, o que eu vou fazer? O Senhor vai te dar uma saída, porque Ele é o socorro bem presente e Ele é fiel àqueles que o amam e àqueles que importam com a sua vontade. Deus os abençoe, um abraço, fiquem com Deus.